sucesso pra você. Quem ouve rádio tá ligado. Difusora. Quarta-feira, 17 de maio de 2000. Boa noite. O Banco da Terra vai beneficiar os agricultores de mais 2 estados, Tocantins e Mato Grosso. As famílias terão acesso a 20 milhões de reais para a compra de terras e obras de infraestrutura. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Há mais de 60 anos, a voz da cidade, a voz do campo, a voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Na Voz do Brasil de hoje você vai saber como está a Operação Mandacaru no interior de Pernambuco. E também a expectativa do governo sobre os investimentos na área de telecomunicações nos próximos anos. Você vai saber ainda por que os direitos conquistados pela mulher na legislação brasileira serão apresentados como modelo para outros países. E o nosso entrevistado desta quarta-feira aqui na Voz do Brasil é o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, José Mário Miranda Abdo. Presidência da República. Representantes de várias tribos indígenas encaminharam ao presidente Fernando Henrique um documento pedindo para que o governo proteja seus conhecimentos medicinais. Repórter Lourival Macedo. Um grupo de pajés de 20 tribos indígenas estiveram no Palácio do Planalto para entregar ao presidente Fernando Henrique um documento reivindicando a aprovação de uma lei contra o que se chama de biopirataria, que é o roubo de conhecimentos, remédios e plantas utilizadas pelos índios. O documento, Carta da Sabedoria Indígena, a Palavra dos Pajés, é o resultado do encontro ocorrido esta semana na Universidade de Brasília, que começou na segunda-feira e terminou hoje. Como não haviam marcado audiências, os pajés não conseguiram falar com o presidente, mas deixaram a carta protocolada na portaria do Palácio do Planalto para que chegue às mãos do presidente da República. O pajé Jeremias Pelutauê, da tribo Chavante do Mato Grosso, disse que o grupo veio ao Palácio do Planalto porque não queria a intermediação de assessores. Os índios são contra o projeto em tramitação na Comissão Mista do Congresso Nacional, que propõe reduzir de 80% para 50% a área de proteção ambiental na região amazônica. Os pajés informam que vão até às Nações Unidas para defender da biopirataria os seus remédios, plantas e sabedorias milenares. De Brasília, Lourival Macedo. Economia. As incubadoras de empresas das universidades brasileiras vão receber 2.800.000 reais para desenvolvimento de atividades. O dinheiro vai auxiliar na criação de produtos nacionais de alta tecnologia. As informações com o repórter Adriano Gaieski. O SEBRAE e a Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos e Tecnologias Avançadas assinaram hoje à tarde um convênio no valor de 2.800.000 reais. A verba será aplicada em incubadoras de empresas. O SEBRAE vai investir 1.600.000 reais e a Amprotec outros 1.200.000 reais. O total de 2.800.000 reais vão para treinamento e capacitação de funcionários e técnicos em cursos, workshops, seminários, missões técnicas, premiações, pesquisas e publicações. O presidente do SEBRAE, Sérgio Moreira, diz que o objetivo é trazer para o Brasil uma cultura favorável às empresas de inovação tecnológica. Para isso, há uma série de ações que devem ser tomadas com o foco. Evidentemente, nós trabalhamos com o SEBRAE na micro e pequena empresa. O primeiro delas é a da capacitação. O segundo é de criar um ambiente a nível de conhecimento, de apoio, que se chamam de incubadoras de empresa. E nós estamos investindo radicalmente na ampliação das redes de incubadoras nesse país. As incubadoras são espaços físicos com laboratórios e equipamentos para desenvolvimento de um produto ou processo inovador. Até o final do ano, vão estar instaladas no Brasil 185 incubadoras, a maioria em universidades e institutos tecnológicos, abrigando aproximadamente 1.000 empresas. De Brasília, Adriano Gaieski. Os direitos conquistados pela mulher na legislação brasileira serão apresentados como modelo para outros países. O ministro Francisco Dornelles vai defender, junto à Organização Internacional do Trabalho, que outros países adotem garantias
com a repórter Cristina Guimarães. Hoje, representantes de centrais sindicais e do Conselho Nacional de Direito da Mulher pediram ao ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, que defenda na Convenção da Organização Internacional do Trabalho, marcada para junho na Suíça, a posição das centrais sindicais de estender a outros países as garantias conseguidas às mulheres brasileiras, que são a estabilidade durante a gravidez, os 5 meses após o retorno, além do salário integral e das 17 semanas de licença maternidade. O Brasil é um dos poucos países que superaram o patamar mínimo de 12 semanas estabelecido pela OIT para a licença maternidade. A presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Solange Bentes, lembrou que o fato do Brasil ter adotado 17 semanas de licença maternidade provocou queda da taxa de mortalidade infantil, da desnutrição e deu tranquilidade às mães com a garantia de assistência ao recém-nascido. E a resposta do governo agradou as mulheres representadas por parlamentares, CUT, CGT e centrais sindicais. O ministro garantiu que o governo vai defender a manutenção de 17 semanas para a licença maternidade, reafirmando a posição do presidente Fernando Henrique de que seja firmada a posição das trabalhadoras. Nós vamos defender que a licença maternidade seja estendida a todos os países do mundo no mesmo período, 17 semanas, que é o Brasil, e vamos mostrar que nós não aceitaremos de modo algum que esse período seja reduzido no nosso território. O ministro defendeu também que a licença maternidade seja estendida em casos de adoção. De Brasília, Cristina Guimarães. O governo quer acabar com as diferenças regionais no país. No caso do Nordeste, uma das propostas para atenuar os efeitos da seca é utilizar melhor os recursos hídricos do Rio São Francisco. Outros programas ainda serão anunciados. Repórter Eduardo Franklin. O governo vai lançar ainda este ano 2 projetos de combate às desigualdades regionais e de incremento na oferta de empregos. Segundo anunciou nesta quarta-feira no Rio, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, durante palestra no 12º Fórum Nacional, na sede do BNDES. Em junho próximo, será apresentado o projeto de utilização dos recursos hídricos do Rio São Francisco, beneficiando as regiões mais afetadas pela seca no Nordeste. O ministro antecipou que já estão em fase conclusiva os estudos sobre os impactos ambientais e de viabilidade técnica, econômica e de engenharia do empreendimento. Ainda de acordo com Fernando Bezerra, a expectativa do governo é de que o edital de licitação do projeto de otimização do Rio São Francisco seja divulgado até o final deste ano. Outra iniciativa revelada pelo ministro é o Programa de Desenvolvimento Regional, que deverá ser iniciado em agosto, com ênfase na competitividade de atividades sustentáveis. Fernando Bezerra disse que o objetivo do programa é alavancar cadeias produtivas nas regiões menos favorecidas, especialmente no Nordeste, apoiando setores como o da fruticultura, turismo e da indústria petroquímica. O ministro da Integração Regional explicou que o novo programa restaura o papel do Estado na coordenação de investimentos públicos e privados para acelerar o processo de redução das disparidades inter- e intra-regionais. Fernando Bezerra chamou a atenção para o fato de o Nordeste continuar praticamente com a mesma participação de 30 anos atrás no PIB nacional, apesar de alguns avanços localizados. Do Rio de Janeiro, Eduardo Franklin. Começa na próxima semana em Pernambuco a 3ª fase da Operação Mandacaru. O INCRA já recebeu autorização da Justiça para usar as terras que serviam para o plantio de maconha no processo de reforma agrária na região. Repórter Nelson Mota Gomes. O governo federal, depois de retomar o controle social, marcando a presença do Estado com a força-tarefa na região conhecida como Polígono da Maconha no interior de Pernambuco, erradicou as plantações da erva e desenvolveu culturas alternativas. Na próxima semana, dando continuidade à Operação Mandacaru, a Secretaria Nacional Antidrogas vai realizar a 3ª fase, com a prevenção e o tratamento ao consumo de drogas no Médio São Francisco. Para isso, será realizado um fórum comunitário no município de Salgueiro, nos dias 25 e 26 deste mês. O ministro-chefe de Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Alberto Cardoso, explica a importância do encontro. Agora entramos numa fase que é aquela de apoiar a população para se precaver em relação ao uso das drogas. E isso, como disse, dá continuidade à ação do governo federal e do Estado brasileiro naquela região. Daí a importância. O governo federal começa a expropriar as propriedades onde foram encontradas as plantações de maconha no interior de Pernambuco. O INCRA recebeu da Justiça Federal autorização para expropriar 2 imóveis de 1.860 hectares no município de Floresta. As terras servirão para assentar 40 famílias. De Brasília, Nelson Mota Gomes. 33 mil
1.000 famílias vão receber amanhã as cestas de alimentos da Conab. As famílias contempladas moram em Saúde, na Bahia, Planalto da Serra, Porto Oeste, Santo Antônio do Leverger, Itabaporã, no Mato Grosso, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Paranhos, no Mato Grosso do Sul. Coronel Murta, Datas, Francisco Badaró, Ninheira, Santa Cruz de Salinas e São João da Ponte e ainda Turmalina, em Minas Gerais. Augusto Correia, no Pará, Caruaíba, em Pernambuco, Sebastião Leal e Socorro, no Piauí, Cantagalo e Sapucaia, no Rio de Janeiro e São Miguel, no Tocantins. E você pode ajudar fiscalizando a distribuição das cestas de alimentos. Qualquer irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. Em Brasília, 7h11. Depois do intervalo, você vai saber o que o governo está fazendo para defender os direitos dos consumidores de energia elétrica. Aguarde um instante só, nós voltamos já já. Nada mais cômodo do que usar os serviços que estão à sua disposição no Previnet. O site da Previdência Social na internet. O Previnet oferece mais de 22 serviços. Quem usa o Previnet uma vez descobre tantas facilidades que depois está sempre voltando ao endereço eletrônico, como o contador Davi dos Santos, de Brasília. Nossa, facilita muito, porque você de dentro do escritório a gente consegue, por exemplo, tirar uma certidão negativa, emitir uma guia por exemplo, uma GPS de um cliente, né? Baixar um download de um sistema. Informações, cálculos e benefícios, CND eletrônica, GPS, GFIP, atualização de endereços de segurados, comunicação de acidente de trabalho, cadastro especial no INSS e agora também informações sobre precatórios. Tudo isso você tem no Previnet. E ainda pode falar com a ouvidoria da Previdência Social. Anote o endereço do Previnet: www.previdenciasocial.gov.br. Ministério da Previdência e Assistência Social. Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio A Anatel quer que as operadoras do setor de telecomunicações invistam 19 bilhões de reais nos próximos 2 anos. A proposta será debatida na próxima sexta-feira, no Recife, por representantes do governo e do setor. Repórter Márcia Vongon. O vice-presidente da República, Marco Maciel, o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, e o presidente da Anatel, Renato Guerreiro, participam na próxima sexta-feira do painel Telebrasil, que vai acontecer no Hotel Blue Tripark, no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. Durante o encontro, promovido pela Associação Brasileira de Telecomunicações, representantes das operadoras de telefonia fixa e celular irão discutir, entre outros temas, as mudanças no setor de telecomunicações decorrentes do processo de privatização, investimentos e a adoção de novas tecnologias para atrair mais clientes. A expectativa da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, é de que as operadoras e indústrias de equipamentos do setor invistam nos próximos 2 anos no país 19 bilhões de reais. As empresas de telefonia móvel estão se preparando para oferecer aos assinantes o acesso à internet via celular. De Recife, Márcia Vongon. O respeito aos direitos do consumidor de energia elétrica é o tema da nossa entrevista de hoje aqui na Voz do Brasil. Para isso, nós vamos conversar com o diretor-geral da ANEELA, Agência Nacional de Energia Elétrica, José Mário Miranda Abdo. Doutor Miranda, boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Sula. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Doutor Miranda, a ANEEL lançou um serviço de atendimento há mais de um mês para informar e auxiliar o consumidor a fazer respeitar os seus direitos. Como funciona esse serviço? Esse serviço de teleatendimento, inaugurado em fase experimental pela ANEEL, é mais um item de respeito ao consumidor, do direito de defesa daquilo que diz importância ao consumidor, no caso da energia elétrica. É um serviço gratuito e o número a ser acionado à ANEEL é o 0800 61 2010. Quando o consumidor tiver uma reclamação, uma queixa, a ANEEL sempre tem orientado no seguinte sentido: primeiro, reclame ao seu concessionário de energia do seu estado. Problema de energia, reclame para o seu concessionário. Ele que é obrigado a resolver. Agora, problema com o seu concessionário, que não foi resolvido, que não lhe atendeu adequadamente, o senhor consumidor, a senhora consumidora tem a quem reclamar por esse número do 0800, sem pagar nada por esse serviço. E até agora, doutor Miranda, quais são os resultados obtidos com esse sistema de teleatendimento? O consumidor... Nesse primeiro
mês de funcionamento é uma média de cerca de 400 atendimentos diários que a ANEEL tem realizado. São diversos tipos de consumidores do Brasil inteiro. Os direitos dos consumidores têm e devem ser respeitados, e a ANEEL está aí para isso, para ajudar a fazer valer os seus direitos. Veja, por exemplo, o desligamento daquela falta de energia de março do ano passado. A ANEEL apurou, a ANEEL fiscalizou e foram responsabilizadas 2 empresas. Prejudicados por aquele desligamento, que tiveram danos a seus aparelhos eletrodomésticos, que tiveram, portanto, prejuízo, foram ressarcidos pelas concessionárias. Cerca de 9 mil consumidores foram indenizados, fazendo um total de cerca de R$1,5 milhão de reais, que é justo, que é merecido e que é um direito dos consumidores. Portanto, na defesa do seu direito, hoje o consumidor de energia elétrica tem a quem recorrer. A legislação que regula o setor elétrico também estabelece condições para a formação dos conselhos de consumidores de energia elétrica. Doutor Miranda, como vão funcionar esses conselhos? O Conselho de Consumidores é mais um item importante na defesa dos interesses dos consumidores de energia elétrica. É uma obrigação que a ANEEL tem cobrado de que cada concessionária do Brasil tem que ter o seu Conselho de Consumidores. E uma inovação importante nesse novo regulamento da ANEEL, que estimula o funcionamento do Conselho de Consumidores, é exigir que preferencialmente sejam os consumidores de baixa renda que representem a classe de consumidores rurais. E também tem outras obrigações importantes nesse novo regulamento, como, por exemplo, uma obrigação de que a concessionária passe a garantir os custos de funcionamento desse Conselho de Consumidores. E esse Conselho de Consumidores tem a missão de receber contribuições, sugestões e queixas também, e levar essas reclamações diretamente ao concessionário. É um trabalho complementar ao trabalho da ANEEL e da agência reguladora descentralizada da ANEEL no seu estado. E com isso, fazer um processo mais ágil, um processo de melhor atendimento aos interesses dos consumidores. Nós agradecemos a participação do diretor-geral da ANEEL, José Mário Miranda Abdo, aqui na Voz do Brasil. O telefone da agência é 0800 61 2010. Repetindo, 0800 2010. Agora em Brasília são 7h18. O Banco da Terra vai beneficiar os agricultores de mais 2 estados. Você vai saber os detalhes depois do intervalo. Aguarde um instante só. O número de universidades que aderiram ao financiamento estudantil este ano supera a marca do ano passado. O prazo de adesão das instituições particulares de ensino superior ao programa do Ministério da Educação terminou ontem, com mais de 714 inscrições. Já os universitários que vão se candidatar ao FIES têm prazo até o próximo dia 31 para fazer inscrição. E o aluno pode se inscrever na própria faculdade em que estuda. Ou então pela internet no seguinte endereço eletrônico: www.mec.gov.br. Quem optar pela inscrição via internet precisa depois confirmar na faculdade. O FIES está abrindo 50 mil novas vagas neste semestre. Com isso, 180 estudantes em todo o país estarão sendo beneficiados pelo programa. O financiamento estudantil substitui um antigo programa de crédito educativo, com vantagens. Além de facilitar o acesso dos alunos ao crédito e de privilegiar os mais carentes, as normas atuais evitam o problema da inadimplência, que acabou inviabilizando o antigo programa. Ministério da Educação, Governo Federal. A Voz do Brasil. Rádio O INCRA anuncia uma série de medidas para acabar com os desvios de verbas da reforma agrária. As informações com a repórter Shirley Prestes. O governo federal vai apurar rigorosamente todas as denúncias sobre desvios de recursos da reforma agrária. Para isso, está encaminhando ao Ministério Público e à Polícia Federal todos os casos que chegam ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e ao Instituto de Reforma Agrária. O presidente do INCRA, Orlando Muniz, anunciou hoje a constituição de uma auditoria
para apurar as mais de 70 cooperativas que receberam créditos de investimento do Procera. Nós estamos também colocando todos os contratos dos técnicos do Lumiar sob aviso prévio por um período de 30 dias. Durante este prazo, constituímos uma comissão revisora. Esses contratos serão objeto de revisão. Quem não estiver prestando assistência técnica e usando o contrato do Lumiar para outros fins, terá o mesmo destino da técnica do Paraná, que se envolveu nesse processo e que teve seu contrato sumariamente cancelado. Portanto, são essas as principais medidas que nós temos a anunciar. É o governo federal prestando conta das suas atribuições. Orlando Muniz anunciou ainda que o INCRA constatou irregularidades nos convênios de obras de infraestrutura em projetos de assentamento firmados com 23 prefeituras da Bahia. De Brasília, Shirley Prestes. A partir de agora, os agricultores do Tocantins e Mato Grosso vão ter direito a empréstimos para compras de terras e obras de infraestrutura. É o programa Banco da Terra, que chega aos 2 estados. Repórter Gustavo Mariani. Convênio nesse sentido foi assinado hoje aqui em Brasília pelos governadores dos 2 estados, Siqueira Campos do Tocantins e Dante de Oliveira de Mato Grosso, na presença do ministro da Agricultura, Raul Jungmann, e do secretário executivo do Banco da Terra, Max Bezerra. Agora são 14 o número de estados que participam do programa, que pretende descentralizar ações e agilizar a reforma agrária. Anteriormente, haviam aderido ao Banco da Terra os governos de Pernambuco, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Espírito Santo, Bahia e Alagoas. Pela expectativa do ministro da Agricultura, Raul Jungmann, de imediato, 2.000 famílias tocantinenses e matogrossenses serão beneficiadas pelos financiamentos para compras de áreas rurais e instalações de infraestrutura. No entanto, o governador Siqueira Campos é mais otimista e acredita que só em seu estado o número de famílias de agricultores sem terra que podem ter acesso ao programa para produzir deve passar de 6 e até chegar a 10.000 em pouco tempo. Para uma família obter financiamento junto ao Banco da Terra, ela deve primeiro se organizar em cooperativas ou associações. As terras e as obras prioritárias serão escolhidas pelos proprietários, que terão 20 anos com 3 de carência para pagar os financiamentos. De Brasília, Gustavo Mariani. Você vai saber agora se o seu município recebeu hoje a verba destinada ao crédito de instalação dos assentamentos do INCRA. A verba foi enviada por meio da Associação Comunitária da Reforma Agrária. No Acre, Brasileia e Manuel Urbano. No Ceará, Ocara, Itejuçuoca e ainda Trairi. No Maranhão, Araguanã, Carutapera, Penalva, Porto Franco e Santa Luzia. No Pará, Conceição do Araguaia, Itupiranga, Marabá e Tucumã. Em Rondônia, Buritis, Machadinho do Oeste, Presidente Médici. No Tocantins, Araguacema, Marianópolis e Palmeira. O dinheiro só pode ser utilizado na compra de material de construção, insumos, sementes e outros itens indispensáveis ao início da fase produtiva dos assentamentos. Acompanhe, faça sugestões e fiscalize a correta aplicação dessas verbas. Ligue grátis para o Ministério do Desenvolvimento Agrário no 0800 78 7000. O Ministério da Justiça liberou 12 milhões de reais para combater o Esquadrão da Morte no estado do Acre. Repórter Melissa Castelo Branco. Ministro da Justiça quer acabar com o Esquadrão da Morte no Acre. O ministro José Gregório liberou hoje a verba de 12 milhões de reais para o fortalecimento da área de segurança do estado. A grande preocupação do governador Jorge Viana é a falta de um presídio de segurança máxima no estado. Na última terça-feira, houve uma tentativa de fuga de presos ligados ao narcotráfico e ao crime de extermínio da penitenciária do Rio Branco. O governador disse que a verba do governo federal será para o reaparelhamento do setor de segurança do estado. É fortalecer todo o aparelho de segurança no estado inteiro. Vamos construir presídios, reformar delegacias, melhorar o trabalho nos quartéis, equipar a nossa Polícia Civil e Militar, o Ministério Público tem recursos, a Justiça tem recursos, e o essencial de tudo isso é uma determinação nossa de investir nas pessoas. O tráfico de drogas no Acre é um dos maiores do país. O dinheiro da verba irá também ampliar as ações do Ministério Público e da Justiça para o combate ao tráfico. De Brasília, Melissa Castelo Branco. Agora em Brasília, 7h25. Essa primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Amanhã às 7 horas a gente volta. Você
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, recebeu hoje a visita dos integrantes do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho. Sob a coordenação do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Vicente Malheiros, os juízes estiveram no STF para, mais uma vez, manifestar solidariedade e apoio ao ministro Carlos Veloso. Durante a audiência, o presidente do Supremo e os presidentes dos TRTs conversaram sobre vários assuntos, entre os quais o teto salarial em discussão no Congresso Nacional. Também nesta quarta-feira, os presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho estiveram no TST, onde foram recebidos pelo presidente Wagner Pimenta. No Tribunal Superior do Trabalho, discutiram questões do interesse dos tribunais regionais e da justiça trabalhista em geral. A União entrou no STF com petição contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sediado no Rio de Janeiro, que concedeu pedido de tutela antecipada à Petrosul Distribuidora, Transportadora e Comércio de Combustíveis. O presidente do Supremo, ministro Carlos Veloso, é o relator da ação. A empresa ganhou na Justiça Federal a suspensão da exigibilidade e a retenção da contribuição para financiamento da Seguridade Social e da contribuição do Programa de Integração Social sobre a comercialização de combustíveis e derivados de petróleo, junto às usinas da Petrobras. A União argumenta ainda que 205 distribuidoras de combustíveis em todo o Brasil, dentre elas a Petrosul, deixaram de recolher 580 milhões de reais a título de COFINS e PIS. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal cumpra, no prazo de 90 dias, todas as diligências do Ministério Público Federal no inquérito que investiga o suposto envolvimento do deputado Paulo Marinho, do PFL do Maranhão, em irregularidades na aplicação de dinheiro público. O deputado foi prefeito de Caxias nos anos de 1993 a 1996. Segundo o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, autor da ação, uma auditoria realizada nas contas da Prefeitura de Caxias constatou indícios da efetiva participação de Paulo Marinho na conduta em tese criminosa de dispensa de... O ministro relator Celso de Mello autorizou o encaminhamento dos autos à Polícia Federal para que o parlamentar seja convidado a prestar depoimento sobre os fatos investigados. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que organismos internacionais não dotados de soberania estão abrangidos pela jurisdição da Justiça do Trabalho nas questões relativas às relações de trabalho com seus funcionários. A decisão foi tomada em processo em que era parte o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. A entidade alegava estar protegida por um decreto de 1953 que lhe garantia imunidade de jurisdição. No julgamento, prevaleceu o voto divergente do ministro José Luiz Vasconcelos, fundamentado no fato de que a Constituição Federal estabelece que a Justiça do Trabalho alcança as controvérsias que envolvam entidades de direito público externo. O entendimento foi o de que, se houvesse imunidade de jurisdição em questão trabalhista, o decreto seria inconstitucional, porque o trabalhador, nesse caso, não teria poder judiciário algum para reclamar. 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça estarão no Rio de Janeiro esta semana, participando do primeiro Seminário Nacional sobre Juizados Especiais, promovido pela Escola de Magistratura do Estado. Na abertura do encontro, nesta quinta-feira, a ministra Nancy Andrighi fará um balanço dos 5 anos de sucesso da lei que criou juizados especiais cíveis e criminais. O ministro Rui Rosado de Aguiar participa do encerramento do seminário na sexta-feira e falará sobre o futuro dos juizados especiais. Os juizados cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento de ações com valores de até 40 salários mínimos. Pode julgar ainda, entre outras ações, despejos de imóveis, ressarcimento por danos em prédios e acidentes de veículos. Já os juizados especiais criminais têm competência para conciliação, julgamento e execução de contravenções penais e os crimes que, por lei, a pena máxima não seja superior a 1 ano. Chegou hoje ao gabinete do presidente do STJ, ministro Paulo Costa Leite, o pedido da Advocacia Geral da União para suspender a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que proibiu em todo o país a importação de arroz da Argentina e do Uruguai. Com recurso ao STJ, a União pretende suspender a execução da decisão do TRF, que deu efeito suspensivo ao recurso movido pelas associações de produtores rurais gaúchos, que não tinham obtido êxito na primeira instância. O presidente do STJ despachou imediatamente o recurso da AGU ao Ministério Público Federal, solicitando urgência no parecer. O pedido da União será julgado pelo ministro Paulo Costa Leite, assim que o processo retornar do Ministério Público. E atenção!
Os ministros do Superior Tribunal de Justiça acabam de liberar o uso de calça comprida por mulheres nas sessões de julgamento da Corte. A decisão unânime foi tomada em sessão administrativa do Pleno. A medida segue a mesma linha da decisão administrativa tomada no início do mês pelo Supremo Tribunal Federal. O exame da questão foi provocado nos dois tribunais por expedientes encaminhado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Ministro Carlos Veloso recebe presidentes dos tribunais regionais do trabalho. Presidente do STJ pede urgência ao Ministério Público no caso da proibição de importação de arroz. Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação trabalhista de organismo internacional. Ministros do STJ liberam o uso de calça comprida. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Senado debate o uso de silicone. Não há dúvida de que existem complicações que a gente chama locais. Comissão aprova a emenda que fixa recursos mínimos para a saúde pública. Milhares e milhares de brasileiros que hoje não podem nem entrar nos hospitais serão beneficiados. Jonas Pinheiro diz que projeto não aumenta desmatamento na Amazônia. O Senado autorizou o governo a tomar um empréstimo de 185 milhões de dólares junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse dinheiro vai financiar o projeto de profissionalização de trabalhadores da área de enfermagem, o PROFAI. O objetivo do projeto é melhorar a qualidade do atendimento ambulatorial e hospitalar, especialmente nos hospitais do Sistema Único de Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje proposta de emenda constitucional que garante mais dinheiro para a saúde. A emenda já foi aprovada pela Câmara e agora será votada em 2 turnos pelo plenário do Senado. Mais informações com a repórter Beatriz Mendonça. O relator da matéria, senador Antônio Carlos Valadares, falou dos benefícios que a proposta trará à população. Com a responsabilidade social dos governadores e demais executivos e a obrigação de que recursos serão disponibilizados para o setor, milhares e milhares de brasileiros que hoje não podem nem entrar nos hospitais, porque ou são mal atendidos ou porque não podem ser atendidos, serão beneficiados. A proposta estabelece que neste ano a União deverá aplicar em saúde 5% a mais do que foi gasto em 99, o que vai corresponder a pouco mais de 19 bilhões de reais. Esse valor deverá ser reajustado nos 4 anos seguintes, conforme a variação do PIB. No caso dos estados e dos municípios, a meta é aumentar progressivamente a destinação de recursos para a saúde até 2004, ano em que os estados deverão estar aplicando no setor 12% de suas receitas e os municípios 15%. Uma lei complementar vai definir os percentuais definitivos a serem adotados a partir de 2004. A senadora Heloísa Helena afirmou que essa emenda é fundamental para a superação do abismo que existe entre o que foi aprovado pela Constituição e as dificuldades enfrentadas por quem precisa dos hospitais públicos. A partir do momento que se cria a obrigatoriedade de estados, municípios e governo federal estabelecerem um percentual de comprometimento das suas receitas para o setor saúde, efetivamente cria-se as possibilidades concretas de melhorar o atendimento para milhares de pessoas submetidas a tanta humilhação para buscar o serviço de saúde. O Tribunal de Contas da União terá que